queridos alunos. É sempre uma alegria e uma satisfação encontrar vocês por aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre a filosofia do Baruch Spinoza, né? Um judeu. O Spinoza, ele tem contribuições importantes aí para a filosofia, sobretudo para o campo da ética, e é um filósofo recorrente nos vestibulares e também no Enem, tá bom? Então nós vamos lá. Ele nasceu então em Amsterdã, na Holanda, em 24 de novembro de 1632. O Baruch Spinoza também é conhecido, né, o nome, a tradução de Baruch é Benedito, ou Benedito Spinoza. Era descendente então de judeu, família judaica, de origem portuguesa. O pai dele era um comerciante bem-sucedido, né, rico, vamos assim dizer pela nossa linguagem de hoje, chamado Michel. Ele tentou que o filho ocupasse assim a carreira dele, toda essa posição de destaque no comércio, e se dedicasse, né, grandemente também à causa do judaísmo. No entanto, o Baruch Spinoza pendeu-se muito mais para o estudo, né, as reflexões críticas e as reflexões filosóficas do que propriamente ao campo do comércio, né? A influência grande da filosofia dele é a escolástica, o platonismo renascentista e a filosofia cartesiana, sobretudo a filosofia do René Descartes, é aquela que mais influenciou, sobretudo quando ele fala de pensamento e extensão, né? Quando lá na frente nós vamos falar dos atributos, né, do ser humano, da capacidade do pensar humano. Então, ele é mais cartesiano nesse aspecto, né? Ele defendia elementos um tanto quanto incompatíveis, né, para o judaísmo, a separação aí da igreja e do Estado, que o judaísmo não concebia de maneira alguma, a separação da política e da religião, também isso era inconcebível nos padrões do judaísmo, das religiões judaico-cristãs, né? Mas aqui é importante eu chamar a atenção de vocês, olha, ele tem uma influência do platonismo renascentista, né? E o platonismo renascentista não vai balizar-se naquilo que a Idade Média pregou como grande fortaleza, né? Então ele se desraga, né? Ele se despreende um pouco dessa filosofia, né, católica, judaico-cristã, dessa tradição judaico-cristã, e ele vai defender separação de igreja e Estado, separação de política e religião, e a separação de filosofia e de teologia, o que, de certa maneira, vai fazer com que ele criasse um problema grande dentro da própria religião judaica e principalmente na família dele, em que o judaísmo era extremamente arraigado, o pai, né, extremamente, né, aquele judeu tradicionalista, e é exatamente por conta disso que ele vai sofrer consequências, inclusive de ser colocado para fora de casa, né? Então ele aprofundou aí as pesquisas nas áreas da teologia, das línguas, filosofia e política. Ele, ao aprofundar nessas ideias e nessa filosofia cartesiana, né, ele acaba tendo as suas ideias consideradas ateístas, o que vai resultar então na excomungação e na deserção dele, né? Em 27 de julho então de 1656, a comunidade judaica de Amsterdã expulsa ele e, consequentemente, o pai, a família dele também, toca ele de casa e fala: ó, você vai embora de casa, você vai viver com essas suas ideias fora daqui, e você também não vai levar um tostão meu, né? Você vai embora, você vai viver com aquilo que você conseguir viver, já que você não valorizou os nossos princípios e os valores de Deus, você não merece viver de acordo com esses princípios e não merece que você viva e nem seja sustentado com esse dinheiro que você necessariamente abomina, já que você conjuga e prega a ideia de que política e religião tem que estar separado, que a filosofia e a teologia tem que ser separado, e esses são valores importantes para o judaísmo, do qual eu faço parte, a nossa família faz parte, então você vai embora daqui e vai viver com as suas próprias expensas, né? Então, foi exatamente nessa condição, eu estou aqui simulando mais ou menos a fala do pai, né, do Michel, e ele então abandona Amsterdã e passa a viver em muitos lugares, né, na Holanda,
em Hirzberg, Vomberg, Haia, né, que é uma cidade tradicionalista, porque é lá em Haia que nós temos a Corte de Haia, onde julgamos os crimes internacionais quanto às violações dos direitos humanos, né? Depois ele vive em Leiden e Utrecht, né? Ao ser então excluído aí, né, da comunidade judaica, ele vai viver em muitos lugares. Ele teve que trabalhar no comércio, né, como empregado. Ele viveu trabalhando com a pintura, ministrando aulas de desenho, né, ensinando filosofia. Embora ele tenha sido convidado para ser professor, né, na Universidade de Heidelberg, o Spinoza preferiu estudar e escrever sobre as teorias dele, né? Publicou alguns livros, alguns nós vamos falar aqui no próximo slide, e ele faleceu em Haia com 44 anos de idade apenas, né? Em 21 de fevereiro de 1677, vítima da tuberculose, que naquela época matou muita gente, né? Então, as principais obras dele tá aí, olha, a filosofia de princípios da filosofia de Descartes, portanto, mostra a influência, né? Tá aqui a primeira obra, né? Mostra a influência dele diante da filosofia cartesiana, o Tratado Teológico e Político, que também é muito importante, né? Que ele vai falar exatamente dessa questão política, onde ele tem a influência de Platão, a influência de Newton, a influência de Descartes, né? E também ele faz algumas reflexões de Agostinho e Santo Agostinho, né? De Santo Tomás de Aquino. E a última obra, a Ética, né? Que é essa aqui do centro, em que ele escreve sobre a ética demonstrada à maneira dos geômetras, que é talvez a obra mais importante dele. Tá? Então, segundo Deus, né? Segundo Spinoza, ele vai dizer que Deus era sinônimo de natureza, o qual estaria refletido então na harmonia, na existência de todas as coisas. Ele acreditava então num Deus transcendental e imanente, quer dizer, Deus era imanente, era transcendental do ponto de vista da existência. Mas Deus era presencial, ele estava em tudo, né? Deus não é tudo na visão, né, do transcendente, mas Deus é tudo, ele está em tudo, uma vez que ele está inserido em toda a natureza, em tudo aquilo que acontece. Deus é a substância máxima, maior e absoluta inserida em tudo aquilo que existe nesse mundo, tá? Então, também uma visão panteísta, que ali na frente a gente fala um pouco melhor sobre ela, tá? Segundo ele, então, que estudou profundamente a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, o Talmud, também a Torá, né, judaica. Ele aponta, então, nas obras que ele fala sobre a religiosidade, ele aponta uma interpretação humana, né, racional. Ele vai dizer que não é propriamente a Bíblia e nenhuma dessas manifestações judaico-cristãs teriam sido propriamente escritas ou inspiradas por Deus. Eram apenas manifestações racionais humanas em busca da fundamentação de um momento histórico, de uma necessidade teológica, mas que não seria propriamente uma manifestação de Deus. Não seria Deus que se manifestou através dessa teologia, tá certo? É exatamente por isso que ele é excomungado, né, gente? E é por isso que o pai dele bota ele para correr de casa também, porque ele vai contrariar princípios muito básicos, né, da filosofia judaico-cristã, da religiosidade judaico-cristã, né? Então ele também vai criticar os dogmas rígidos, né, e a ostentação da igreja, que era um tanto quanto inadequada diante daquilo que a igreja pregava, diante daquilo que a igreja falava, né? Assim também, gente, eu gosto de dar uma atualizada nessa vertente aqui, para mostrar para vocês, porque a gente precisa enxergar a realidade à nossa volta, uma vez que nós estamos estudando filosofia. O que, na visão também da filosofia, é um tanto quanto inadequado. Você vê gente que se diz cristã e defensora da família, como você vê inclusive o próprio governo, né, falando que são defensores da família, são defensores de Deus, são cristãos, né, estão o tempo todo usando o nome de Deus, né, Deus acima de todos e tal. No entanto, são racistas, no entanto, pregam medidas pesadas contra o ser humano, são preconceituosos, são intolerantes, né? São misóginos, defendem elementos que são totalmente incompatíveis com o cristianismo e com aquilo que Jesus esteve na terra pregando e defendendo, né? Diante desse estudo claro da figura de Jesus
E aquilo que Jesus representou e ainda representa, esse Cristo que eu vejo alguns defendendo, não é com certeza o meu Cristo. Não é com certeza o Cristo que eu aprendi no meu curso de teologia. Então, quer dizer, você ao falar de Cristo, você tem que defender aquilo que é o princípio básico do cristianismo, que é o amor ao próximo, que é a tolerância, que é a acolhida, né? Que é você lutar em razão, sobretudo, da inclusão dos mais humildes e dos mais pobres, é você acabar com a fome, é você fazer com que todos possam ter concomitantemente uma vida com dignidade. E, no entanto, eu vejo pessoas que falam o tempo todo em nome de Cristo e da defesa da família, e, no entanto, são pessoas que defendem aí princípios totalmente contrários ao de Jesus, como misoginia, homossexualismo, são, né, intolerantes com o homossexualismo, são intolerantes com negros, são racistas, são preconceituosos, né, são etnocêntricos, misoginia, uma série de elementos, né, conjugados com o pensamento fascista e nazista que não coadunam com o pensamento de Cristo, tá? Fecha o parêntese, vamos embora na nossa continuidade aí da filosofia, né, do Spinoza, tá? Mas tudo isso que eu tô falando, gente, é fundamentado na teoria, tá? Não é uma opinião própria do Adriano, não, tá bom? É importante a gente ressaltar que a gente estuda a filosofia para crescer, amadurecer, ter uma visão clara da realidade social e não para ficar reproduzindo mesmices e pensamentos retrógrados, conservadores e fechados num mundo que não é real, né? Num mundo que está gerando fome, miséria, impactos graves na convivência humana e na própria permanência humana. Nós já passamos de 4 mil mortos no Brasil, 40 mil mortos no Brasil, com a pandemia, e tem um monte de gente achando que não tem nada demais acontecendo, que tudo isso é coisa da esquerda, é coisa da Globo, é coisa da mídia, que tá tudo normal, né? Então nós temos que deixar de ser inocentes e começar a pensar com discernimento crítico da realidade que está à nossa volta, senão não tem sentido estudar a filosofia, sobretudo a do Baruch Spinoza, né? Então ele vai falar, ó, Deus é um mecanismo imanente, né, da natureza e do universo. Deus e natureza, dois nomes da mesma coisa. Então ele está dizendo que é a mesma coisa. Então, Deus é uma única substância, né? Deus e a natureza é um só. Deus está aqui, né? Deus não está lá. Deus está no ser humano que eu excluo. Deus está na prostituta que eu condeno. Deus está no cigano, no judeu que eu condeno, né? Deus está no negro que eu mato sufocado. Deus está no homossexual que eu estou excluindo, que eu estou fazendo piada, etc. e tal. Então Deus está em tudo. Deus é a referência, a substância máxima de tudo isso que nós encontramos aqui. Essa é a definição de Deus para Baruch Spinoza, e isso despenca nos vestibulares, tá? É importante que você saiba esse conceito e você assimile o que ele quer dizer com Deus e natureza, dois nomes da mesma coisa. Ele está afirmando para nós, tá? Então, por esse motivo, ele foi excomungado, como eu disse, né? Foi expulso da sinagoga, também da casa dele, foi deserdado. Ele criticou, então, diversos tipos de superstições religiosas, né, da política e também da filosofia. Ele vai dizer, né, que a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Então a mente humana tem que ver com clareza. É o que eu estou ponderando aqui com vocês, gente. Não dá para a gente estudar filosofia, para a gente ter um discernimento crítico e continuar defendendo que Terra é plana e ficar defendendo preconceito e sendo intolerante, falando que o culpado da pandemia é o chinês, que o vírus é uma criação do chinês. Então não dá para a gente, né, desvirtuar totalmente o pensamento crítico, né? A gente tem que encarar o pensamento, olha, a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus, é uma coisa só. Deus é a grande substância na visão do Spinoza, tá? Então a Bíblia, a Torá, o Talmud, que são livros, né, do judaísmo, aqui na obra dele, Ética e o Tratado Teológico, né, político teológico, ele vai dizer que a Bíblia, a Torá, o Talmud, todos esses livros que fundamentam a religião judaica, não possuem verdade absoluta, né? Elas seriam regras de conduta ditadas por um povo durante um período, né? Então, quando Moisés escreveu lá os 10 mandamentos, olha, não foi ditado por Deus, segundo Spinoza, né? Se fosse ditado por Deus, serviria para todos os povos, para todas as nações e para outras religiões.
Então, para ele, isso só serviu para o povo hebreu porque era uma necessidade daquele momento. Isso era uma criação racional do momento para estabelecer regras daquele conflito, daquele momento. Né? O povo hebreu tinha uma caminhada que começou com Abraão, ele precisava chegar à Terra Santa, à Terra Prometida, e para chegar até lá ele precisava ter regras mínimas de convivência. Daí surgiram os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, se fosse de fato, segundo Spinoza, ditado por Deus, ele estaria fundamentando todas as outras religiões. Né? A religião, então, segundo ele, tem uma finalidade prática. Isso também cai muito em provas de vestibulares, tá? O conceito de finalidade prática dentro da filosofia e da religião do Baruch Spinoza, tá? O que é a finalidade prática, então, da religião, segundo o Spinoza? É manter o povo hebreu unido, é manter o povo hebreu nessa trajetória para chegar à Palestina, para chegar à Terra Prometida, onde o próprio Evangelho fala que haveria leite e mel, jorraria leite e mel, fartura, né? O povo hebreu saiu ali da Caldeia, de Ur na Caldeia, porque estavam passando fome, dificuldade. Durante toda a trajetória eles foram escravizados, eles passaram por fome, por miséria. Quando a fome estava castigando, Deus mandava o maná dos céus, né? Isso a gente lê nos textos bíblicos, né? Então, quando eles, a busca dele pela Palestina, pela terra prometida, né, pelo próprio Estado palestino, né, o que é discutido até hoje entre o Estado de Israel e o Estado palestino, é exatamente sair ali do Egito e ir até a região em que haveria leite, mel, fartura, sossego, paz, né, em que eles pudessem viver com harmonia e criar suas famílias, né? Então, no filme O Êxodo, né, nós temos o filme O Êxodo, tem uma parte que o ator, né, o protagonista, que é até o ator que faz o Batman, né, que eu não me lembro agora o nome dele, é o mesmo ator, né, ele tá lá sentado na praia, chega o irmão dele para ele, e ele fala assim, será que nós vamos continuar reunidos, né, quando chegarmos à Terra Prometida? Quer dizer, por enquanto nós estamos todo mundo junto, porque um precisa do outro, mas quando a gente chegar lá, será que nós vamos permanecer unidos? Será que lá os interesses não vão ser conflitantes? Será que lá o egoísmo, o individualismo não vai falar mais alto? Né? Qual é a garantia que quando a gente chegar lá na Palestina, lá na Terra Prometida, lá na Terra Santa, nós vamos continuar reunidos? Será que nós vamos permanecer irmãos, co-irmãos? Né? Essa reflexão, né, que o filme propõe, o filme O Êxodo, é exatamente a reflexão que o Baruch Spinoza propõe nessa obra aqui do nosso lado, tá? Então essa é uma reflexão dele a respeito dessa finalidade prática que eu disse que cai demais nos vestibulares, tá, gente? Então agora nós entramos na última obra dele, que é a questão da ética, né? Você vê que você vai encontrar Benedicto Spinoza, você vai encontrar Baruch Spinoza, é o mesmo, né? Então você vai encontrar Spinoza com E e Spinoza com Z e S no início, né? São traduções e características da própria escrita, grafia do livro do Spinoza, tá? Então vamos lá. O Spinoza, então, na Ética, né, nesse livro que está aí agora diminuído aqui do lado, ele vai abandonar o caminho da filosofia judaico, né, e ele segue a filosofia moderna, sobretudo a filosofia de influência cartesiana. A ética dele, né, que eu já disse para vocês ali atrás, né, no 2 slides atrás, a ética dele é demonstrada à maneira dos geômetras, né? E por que ele está falando dos geômetras, gente? Por duas razões. A primeira delas, já que ele tem uma influência do cartesianismo, o René Descartes, está aqui, ó, o René Descartes ele trouxe a matemática para o interior da filosofia. Antes, nós já tivemos o Galileu Galilei trazendo, né, o universo para uma interpretação, uma leitura matemática. Ele vai dizer que há uma leitura, né, uma linguagem matemática que revela o universo. Inclusive, quando ele fala que há um cálculo específico da posição dos planetas e a movimentação dos planetas ao entorno do Sol, que gera uma variedade, e isso impacta, inclusive, em correntes marítimas, na produção, né, de agropecuária, no curso das marés, etc. Então ele vai falar, isso é uma cifra matemática, isso é uma linguagem matemática que revelou isso para mim, né? Então, como ele tem essa forte influência dentro da modernidade
Do Galileu Galilei, matemático, falando que a linguagem do universo é matemática. Do Descartes, que ele teve forte influência da filosofia cartesiana, que vai falar que a matemática está inserida na filosofia. Então essa é a primeira fundamentação do porquê que ele usa a ética à maneira dos geômetras. A segunda fundamentação, gente, é que o Spinoza ele trouxe para nós uma fundamentação da questão da geometria, em que ele vai dizer da questão dos cálculos, né? Que a ética dele, então, ele levava o ser humano a fazer uma reflexão quanto à consequência. Todos nós, ao escolhermos alguma coisa, nós teríamos que escolher aquela que levaria uma consequência negativa para o menor número de pessoas. Então, quer dizer, olha, para uma consequência que fosse negativa, tá? Então, vamos escolher para que ela seja menor, para que ela seja negativa para um menor número, mas que a grande maioria se beneficie dessa escolha. Então, às vezes, eu, Adriano, ao tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão pensando, por exemplo, na minha família, 40 pessoas, 30 pessoas vão ser beneficiadas, mas eu vou ser prejudicado. Então, que eu deveria escolher a decisão em que eu me prejudicasse, mas que eu beneficiasse a maioria, tá? Essa é uma segunda fundamentação da questão da ética dos geômetras. Você usar a geometria como cálculo. Resultado vai ser sempre mais positivo para o maior número de pessoas, tá? Então pense nisso. Primeiro, por conta da influência do Descartes e do Galileu, e a segunda fundamentação da ética à maneira dos geômetras, por conta do cálculo. Você escolher sempre aquilo que vai trazer uma consequência ruim para o menor número de pessoas. Mesmo que você seja o prejudicado, mas ainda assim é melhor que você se prejudique, mas você beneficie o maior número de pessoas, tá? Isso é importante, viu, gente? É a terceira grande temática que cai muito nas provas de vestibulares, tá? Nós estamos acostumados com vestibular, nós acompanhamos, né, os resultados de vestibulares e mais, gente. Todas as vezes que nós, professores, sobretudo, elaboramos listas de exercícios, a gente vê o que está caindo, né? Então, a gente faz uma leitura daquilo que tem possibilidade de cair também, tá bom? Então, preste atenção nessa parte aí, tá bom? E ele fala dessa ética, então, fundamentada na matemática e não na religião ou na metafísica. Até então, a filosofia, gente, a ética era baseada na metafísica ou era baseada na metafísica ou na religião. E agora não, ele vai dizer que a ética tem que ser fundamentada na matemática, conforme eu acabei de explicar para vocês, a ética à maneira dos geômetras, tá? Então vamos lá. E aí, ó, dando a continuidade para a gente ir encerrando, ele vai falar que Deus, então, olha, Deus não é transcendente. Quer dizer, Deus não é tudo lá em cima. Deus é imanente, ele está aqui, ele é tudo, né? Deus, então, gente, é essa substância, olha o quadrinho amarelo aqui, ó. Deus é essa substância, né? A natureza acontece apenas manifestações de Deus, né? Mas tudo, Deus é tudo, é uma única substância. Então a árvore, os animais, os pássaros, o ar, né? Toda essa essência que está aqui na vida natural, tudo isso é a manifestação de Deus, e Deus é uma substância única. Deus é essa substância maior que habita, né, esse mundo e revela para nós de modo presencial, de modo imanente e não transcendente. Deus então não é esse poderosão lá em cima, enquanto a gente são as criaturinhas, nós somos as criaturinhas pequenas aqui embaixo. Não, para ele Deus está tudo aqui, é a substância máxima que existe entre nós, tá? Então Deus, nessa visão dele, é monista, né? Deus e o mundo é um só, e Deus é panteísta. Por quê? Porque Deus é tudo, ele está na natureza, nas árvores, nas florestas, nas coisas, nas águas, no ar, naquilo que a gente respira, nos seres humanos, em quem habita conosco, em tudo. Deus é essa substância máxima existente no nosso meio, tá? Então vamos lá. E a inteligência do homem, então, ele vai dizer que a inteligência, diante desse Deus substância, vai fazer a leitura, né, de manifestações essenciais desse Deus. E aí ele vai fazer o quê? Ele diz, olha,
o homem, a inteligência humana, vai captar nesse mundo, nessa imanência, as manifestações essenciais de Deus. E ele vai dizer que então o homem tira dois atributos. Desses dois atributos, um é o pensamento, o outro é a extensão. Aqui mostrando mais uma vez a ligação dele com o cartesianismo, com a filosofia do René Descartes. O Descartes também vai falar do pensamento e da extensão, né? Então ele fala que os dois grandes atributos do pensar humano, da reflexão humana, é o pensamento, que é o pensar crítico, e a extensão, que vai ser a consequência, a interpretação, a aplicação prática desse pensamento nessa realidade imanente presencial do qual Deus é a grande substância, né? Se Deus então é a substância maior, tudo é determinado pela natureza essencial de Deus, então ele vai dizer que essas manifestações de Deus na imanência, gente, elas são eternas, elas são determinadas porque é Deus que determina, e elas são imutáveis. Então, o acidente, o trovão, uma catástrofe, mesmo que fosse lá o tsunami, ele vai dizer, olha, isso é a manifestação da natureza de Deus, né? Então, tanto quando a gente colhe elementos positivos, quando a gente colhe elementos negativos, isso seria a manifestação da natureza de Deus, né? E isso, gente, propriamente não quer dizer, como a fundamentação judaico-cristã sempre pregou, que seja um castigo de Deus, que seja uma punição de Deus para nós. Não necessariamente, né? Ele está dizendo que a natureza da manifestação é a natureza de Deus que se manifesta, tá bom? E aí, para a gente encerrar a questão do livre-arbítrio, né? Ele vai dizer, o livre-arbítrio existe ou não existe? Olha, se ele está dizendo que Deus é essa manifestação, né? Essa manifestação na natureza, que essa manifestação de Deus na natureza, ela é eterna, determinada e imutável, então o livre-arbítrio não existe, né? Na figura e no pensamento do Baruch Spinoza, o livre-arbítrio é apenas o quê? Uma ilusão que o homem pensa que ele escolhe alguma coisa. É uma ilusão que o homem pensa que ele está definindo alguma coisa. Porque, na verdade, o homem não define nada. O que define, então, gente? A natureza de Deus, ó. A natureza, as leis naturais de Deus, que são eternas, determinadas e imutáveis. Beleza? Então, ele vai dizer, olha, é considerado então uma teoria sobre essa natureza humana. Ele vai afirmar que as paixões, né, não eram nem boas e nem más, mas elas eram naturais, exatamente por conta dessa manifestação natural de Deus. Então as paixões são naturais também, né? Não são más nem ruins, elas são manifestações dessa natureza de Deus, né? Ele vai dizer que a alegria, a tristeza, o desejo são paixões originais do ser humano, né? A partir delas, né, nós vamos ter outras, né, que vão surgir, desdobramentos dessas três primeiras. Então, a alegria, a tristeza e o desejo, elas vão ser responsáveis pelo surgimento de outras, né? Essas paixões, então, podem ser alegres, podem ser tristes. Exemplo, o desejo poderia nascer da gratidão ou da avareza, né? O desejo de ter mais dinheiro, mais poder e tirar dos outros, ou o desejo de ser grato por as pessoas que contribuíram para que eu pudesse hoje ter uma fortuna, eu pudesse hoje ter uma empresa bem-sucedida. Gratidão por todos aqueles que contribuíram comigo essa história, entende? Então, é nessa vertente que o Spinoza quer chamar a nossa atenção. Então, as paixões alegres, elas aumentavam e as tristes diminuíam o conatus, né, que é o quarto tema muito presente nas provas dele, tá? A questão do conatus. O que vem a ser esse conatus, gente? É a capacidade de ser, de preservar e de agir. É essa essência nossa, né? Que vai preservar as nossas atitudes, que vai levar a gente a imbuir-se, né, desses bons gestos, dessas alegrias, né? E do desejo também de crescer, de melhorar e de fazer o bem, né? De realizar-se também com a realização do outro, né? De ter esse Deus nessa forte natureza que vai impactar para nós, apacentando, né, diminuindo os vícios e exaltando as virtudes, né, crescendo as virtudes, tá certo? Então, para ele o vício não era
um mal, né? E a virtude também não era um bem necessariamente dentro desse sentido que a gente perceba, né? Como que a gente vai reconhecer? Olha, o vício é a fraqueza para ser, preservar e agir de acordo com a autonomia que todos nós temos, né? Com as liberdades que a própria razão nos oferece. Então, quando eu ajo livre, quando eu uso a razão para agir com essa liberdade, mas com essa liberdade de fazer aquilo que é o correto, que a gente sabe que não está prejudicando, não é preconceituoso, não é racista, não está prejudicando as pessoas, opa. E essa é a questão dessa, né, do elemento virtude que é maior do que o vício. E o vício é a fraqueza que a gente tem de agir conforme essa liberdade, conforme essa autonomia. Então, o vício, gente, corresponderia a essa fraqueza que todo ser humano tem, que submete então às paixões, olha, quando nós nos deixamos governar por esses elementos externos, como prazer, dinheiro, riqueza, poder, avareza, né? Por outro lado, o que é a virtude? É a força que a gente tem de agir com autonomia, é a força que a gente tem de ter a liberdade de usar da razão para que a gente adquira essa liberdade e não seja induzido, manipulado, conduzido como boiada, né, no rebanho, repetindo um monte de besteira, como a gente vê um monte de gente repetindo, seguindo pessoas que estão causando mal, né, defendendo ideias totalmente contraditórias até à ciência, como terraplanistas, e ainda assim insistindo numa ideia cega que está conduzindo a erros, a prejuízos, né? A problemas graves na nossa própria sociedade, e ainda assim não percebem, e ainda assim não conseguem enxergar essa realidade. Então a virtude é a força que eu tenho de me libertar da fake news. Né? É a liberdade, a força que eu tenho de me libertar dessas prisões que o mundo apresenta para colocar a gente amarrado em ilusões, né? Colocar o ser humano amarrado num monte de futilidade, de besteira, de vaidades, de às vezes estupidez, simplesmente por conta de uma doutrina, por conta de um segmento ou por conta de uma ideologia, né? Ou por conta de um mito, né? Então, olha, a força para se preservar, a força para agir de acordo com a autonomia crítica, eu não ficar sendo boiada do boi, mas eu ter uma autonomia crítica, né? Eu pensar não conforme a influência da fake news de rede social ou mesmo da mídia que manipula, mas eu ter autonomia crítica para pensar e discernir, encontrar algumas das minhas próprias respostas, baseada nas teorias, na filosofia, na sociologia, na reflexão crítica. Então, a virtude é essa força, né? É essa autonomia da liberdade que a gente tem. E ela gera o quê? A virtude. É a força, então, de quem governava essas causas internas. De quem neutralizava todo esse ódio, toda essa destemperança que todo ser humano tem. Então, a virtude, gente, tem que neutralizar essa destempero, tem que neutralizar o ódio, tem que neutralizar a homofobia, tem que neutralizar a intolerância, tem que neutralizar o preconceito, tem que neutralizar a cegueira social, né? Esse é o papel das virtudes, de acordo com a interpretação da filosofia do Baruch Spinoza, tá? E aí a felicidade para ele, né? O que é a felicidade, então? É a presença do prazer e a ausência de dor. Muito parecido com os estoicos, né? Os estoicos também não falavam, né, que a grande felicidade é a ausência de dor e de perturbação da alma. Então, para ele também é assim. Então, a visão panteísta, né, do Spinoza leva a afirmar que a vontade de Deus é a soma de todas essas causas e leis, né? Do intelecto de Deus, é a soma dos pensamentos. Deus não é a substância máxima, então ele reúne tudo. É como ele se fosse um imã que puxasse tudo para ele. Né? Puxa tudo para ele, né? O Deus, então, é esse imã. Deus é essa substância máxima, né? Que soma todas as coisas e que traz para nós exatamente esse prazer na figura do agir, na autonomia crítica, né? É por isso, então, que ele vai afirmar que o Espírito de Deus é a mentalidade difusa no espaço e no tempo, né? Ele não acaba. Por quê? Porque ele é determinado, porque ela é impossível de acabar. Lembra das 3 causas? Ele não disse, gente? Ele não disse que o pensamento e a extensão, então? E ele não vai dizer que a substância de Deus é determinada, ela é presencial, ela é constante
ela é natural e ela é imutável, então tá aí a mentalidade difusa no espaço e no tempo. Ela tá o tempo todo, ela existe o tempo todo entre nós, né? Deus é esse grande imã que reúne para si, que chama para si toda a responsabilidade de natureza, segundo o Spinoza, tá? Então, a consciência difusa que anima o mundo, que inspira o mundo, tá bom, gente? Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Aproveitem, porque ela é importante, ela traz para nós elementos importantes para a nossa vida, mas também para passar no vestibular e no Enem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.